A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui e trouxe um videozinho de um corinho novo. Eu creio que muitas crianças ainda não conhecem, para vocês aprenderem e escutarem, tá bom? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Muito bem, crianças, espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho. E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus, mais um pouquinho sobre a Bíblia e vamos aprender mais uma historinha bem legal, tá bom? Não saiam daí. Um beijo, fiquem com Deus. Olá, crianças, a paz do Senhor. A tia Lu estava com bastante saudade, hein? Que bom que nós retornamos, né? Nós estamos, crianças, estudando os milagres de Jesus, não é mesmo? Já aprendemos com o tio Samuca sobre o milagre de Jesus, onde ele transforma num casamento, Jesus transforma a água em vinho. Muito bem. Aprendemos também com a tia Margarete sobre a libertação, a cura de um homem. Esse homem, ele era cheio de espíritos maus, né? De demônios. E Jesus liberta aquele homem. Jesus cura aquele homem. Não é verdade? E hoje nós iremos aprender sobre mais um milagre. O milagre de Jesus, que chama a pesca maravilhosa. Crianças, essa história, esse registro, ele está na Bíblia Sagrada, no terceiro livro do Novo Testamento. Vocês lembram qual é o primeiro livro? O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos e o terceiro é Lucas. Então, a história da pesca maravilhosa se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5 e nos versículos de 1 a 11. Só que hoje nós iremos fazer a leitura
nesta Bíblia aqui, nessa Bíblia ilustrada. Vamos ver? Diz assim: a pesca maravilhosa. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então, você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então, fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos. Com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro voltou, viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente, você irá pescar homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo lá e seguiram Jesus. Agora que nós acabamos de ler a história na Bíblia Ilustrada, deixa eu mostrar para vocês a imagem da nossa história. Nós iremos conversar um pouquinho sobre esse milagre, né? E entender um pouquinho sobre o que esse milagre tem a ver com a nossa vida, né? Como a gente pode aplicar no nosso dia a dia. O que nós podemos aprender com esse milagre de Jesus, que é a pesca maravilhosa. Então, a tia Lu vai retomar rapidinho a história para que vocês entendam direitinho. E depois a gente vai entender como esse milagre é importante para as nossas vidas. Então, vamos lá, crianças, olha. Nós temos 3 personagens. Pedro, ele era conhecido também como Simão. Simão Pedro, ou então só Pedro. Então, Simão Pedro era uma pessoa só. Nós temos na história Tiago e João, não é mesmo? Os 3 são pescadores. Eles têm a profissão de pescador. O que isso quer dizer? Que eles trabalhavam pescando peixe e, conforme eles pescavam aquele peixe, eles vendiam e com esse dinheiro eles cuidavam das suas famílias. Não é assim que o papai e a mamãe faz? Trabalha para que a gente, né, igual a tia Lu trabalha, para que a tia Lu possa, como a mamãe e o papai, cuidar da família, da casa,
dos filhos. A Bíblia, ela não fala quantas noites Pedro estava sem pescar nada. Ela relata o acontecimento da última noite. Então, na noite antes do encontro de Pedro com Jesus na praia, no Mar da Galileia, Pedro, juntamente com seus amigos João e Tiago, não havia pescado nada. Eles, como não pescaram nada, voltaram para a praia. E todo pescador, quando volta para a praia, se eles pescaram, eles descarregam os peixes, vão encaminhar para os compradores. Tem pessoas que vêm comprar peixe ali no próprio barco, na beira do mar. Mas, nesse caso, não haviam pescado peixe. Então, o que Pedro, João e Tiago foram fazer? Limpar as redes, ajeitar o barco. Por quê? Na noite daquele dia, eles iriam novamente entrar no mar para pescar. Não é isso? Só que nesse dia, lá na praia do Mar da Galileia, conhecido também como Lago Genezaré, estava Jesus, crianças. E em todos os lugares que Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão. Sempre com Jesus tinha uma grande multidão. Jesus nunca estava sozinho. Por quê? Porque as pessoas tinham sede de ouvir Jesus, de aprender com Jesus. Lógico que não eram todas as pessoas, mas era uma grande multidão. E naquela manhã, como todos, sempre havia aquela grande multidão com Jesus. E Jesus não conseguia falar para que toda aquela multidão pudesse ouvir. Então ele teve uma ideia. Ele pediu para que Pedro levasse o barco mais para dentro do mar e que ele pudesse ir junto. E aí Jesus iria usar o barco de Pedro para falar com aquela grande multidão. E Pedro atendeu o pedido de Jesus. Jesus entrou naquele barco e Pedro se afastou um pouquinho. E Jesus conseguiu conversar com aquela grande multidão. É como na escola, crianças. A professora, na sala de aula, ela não fica na frente e os alunos não ficam tudo ali naquela parte de trás. Assim, todos os alunos conseguem ver a professora e ouvi-la. É igual na igreja. Nós não temos o púlpito. O nosso pastor não fica lá no púlpito. E a igreja fica toda cheia e todos conseguem ver e ouvir o ensinamento do nosso pastor. E foi justamente o que Jesus pensou. Se eu me afastar um pouquinho, eu vou falar e todos irão me ouvir. E foi o que aconteceu. Jesus começou a falar das maravilhas de Deus. Só que chegou uma hora, Jesus olhou para Pedro e disse o seguinte. Vamos ler na Bíblia? Leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo. Ele falou, Pedro, cadê Pedro? Está aqui. Pedro, leva o seu barco lá no meio do mar, numa área que seja bem funda. E então, você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão Pedro respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Crianças, a atitude de Pedro foi uma atitude de obediência.
obediência. E essa atitude é o que eu quero que vocês aprendam no dia de hoje, com a história do milagre da pesca maravilhosa. A tia Lu tem que ser obediente e vocês têm que ser obedientes. E aí, crianças, na noite passada, o mar estava assim, completamente sem nenhum peixe. Vamos ver? Quando Simão Pedro jogou a rede. E aí, aconteceu um milagre, crianças. Olha o que aconteceu. O mar não estava sem peixe, mas o mar estava cheio de muito peixe. Olha que diferença! Como que uma noite anterior nós não tínhamos peixe e agora nós temos esse monte de peixe, né? Então, quando Pedro jogou a rede, crianças, a rede estava cheia de peixe. Era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que não cabia dentro do barco. Eles tiveram que chamar o outro barco. E eles chegaram lá para ajudar o barco de Pedro e encheram também aquele barco de muito peixe. Quando Pedro viu isso, ele reconheceu que estava perante o Senhor. E aí ele falou essas seguintes palavras. Mas antes de falar as palavras, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Jesus respondeu assim para Pedro: Não tenha medo, Pedro. A partir de hoje, de agora em diante, você vai pescar homens. Você será pescadores de homens. Não mais pescador de peixe, mas pescador de homens. O que significa, criança, ser pescador de homens? Pescador de homens significa falar de Jesus. Pescador de homens significa seguir Jesus, aprender com Jesus, para poder ensinar as outras pessoas, para poder falar de Jesus para as outras pessoas. Crianças, mais uma vez a tia Lu quer falar sobre a obediência. Pedro, ele obedeceu Jesus quando Jesus falou que era para ele entrar para o mar novamente. Mesmo depois de uma noite onde o mar estava sem nenhum peixe. Pedro obedeceu Jesus. Crianças, a tia Lu e vocês, nós precisamos ser obedientes. E para que nós possamos obedecer à voz de Jesus, para que nós possamos obedecer os ensinamentos que está na Bíblia Sagrada, nós precisamos primeiro obedecer a mamãe e o papai. Nós precisamos obedecer a professora na escola. Nós precisamos obedecer a tia e o tio na igreja. Nós precisamos obedecer os mais velhos, a mamãe, o papai, a vovó, o titio. Só assim a gente vai conseguir obedecer, ser obediente ao nosso Deus. Crianças, hoje nós aprendemos sobre mais um milagre. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pedro, João e Tiago, Pedro, João e Tiago seguiram Jesus. Você quer seguir Jesus? A tia Lu quer seguir Jesus. Se você quer seguir Jesus,
Nós vamos fazer uma oração agora e nós vamos pedir para que o Senhor venha nos ajudar a acertar, a obedecer, não é? Querer aprender para poder sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Crianças, Pedro, João e Tiago, eles se tornaram seguidores de Jesus. Eles se tornaram seguidores de Cristo. Eles se tornaram discípulos. Se você aí resolver seguir Jesus, você será discípulo de Jesus. E aí, você vai passar a ser um pescador de homens. Mas tia Lu, como assim? O pescador de peixe joga a rede e pesca o peixe. E o pescador de homens? O pescador de homens leva a palavra do Senhor para as pessoas que ainda não conhecem. Ou às vezes até conhecem. Mas o pescador de homens reforça. Olha, o Senhor, Ele te ama. Jesus morreu na cruz para te libertar de todos os seus pecados. É essa mensagem que o pescador de homens leva às pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora. E eu convido vocês para fechar os olhos. Nesse momento, se a mamãe estiver aí pertinho, chama ela também para orar conosco. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade em união que eu estou juntamente com as crianças, com as famílias, nos colocando em Tua presença, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, pois Tu és o nosso Deus e nós não somos nada sem Ti. Tu és um Deus grande e poderoso, nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor, a Tua grandeza nessa terra, a Tua grandeza em nossas vidas. Nesse momento, Senhor, eu entrego a vida de cada família, eu entrego a vida de cada criança, eu entrego a minha vida, Senhor, e te peço, ajuda-nos, Pai, a sermos obedientes à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos, a termos uma escuta sensível, Senhor, para que nós, no nosso dia a dia, possamos ser seus seguidores, ser seus discípulos e automaticamente, Senhor, sermos pescadores de almas. Senhor, eu entrego a vida de cada criança. Senhor, o futuro de cada criança, Senhor, está nas Tuas mãos. Cuida, direciona. Pai querido, te agradeço por essa oportunidade de poder falar contigo. Tu és tudo para nós. Nós não somos nada sem Ti. Te agradecemos pelo ensinamento da Tua palavra, Senhor, pois a Tua palavra é pão, é alimento para a nossa alma. Nesse momento eu te agradeço mais uma vez. Amém. Crianças, acabou o nosso culto. Eu tenho que dar tchau. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e não se esqueçam. Se cuidem. A tia Lu ama vocês. Um grande beijo. Tchau.